bem-vindos à 91ª aula do curso de Filosofia. São 91 semanas em que temos as nossas aulas todos os sábados à noite. É uma honra muito grande poder estar dirigindo esse curso, essa hora semanal de reflexão e de filosofia. Na aula de hoje nós teremos um tema diferente daquele que costumamos ter, né? Costumamos fazer sempre uma abordagem de um filósofo com cerca de uma hora na história da filosofia, seguindo uma linha cronológica. Então estamos aqui no século XVIII, no curso de filosofia. Na semana passada nós tratamos de Rousseau, que tem uma obra muito interessante, inclusive um belo texto sobre educação, o Emílio. E hoje faremos um caminho diferente. Tomaremos um atalho. Hoje trataremos da educação no mundo, no nosso tempo. Faremos uma espécie de manifesto, faremos uma descrição dos problemas da educação e uma sugestão de um bom caminho, de uma boa transformação, um bom caminho que solucione o desastre educacional da nossa era. E como eu disse, trata-se de um problema mundial. O problema da educação não se restringe ao Brasil. Então, trata-se de um problema muito semelhante em todos os países do Ocidente e do Oriente ocidentalizado. O problema inicial da educação, meus amigos, é que ninguém sabe exatamente o que é isso. Ou melhor, as pessoas que costumam falar sobre educação, os autores da educação, os pedagogos, os professores, os gestores, falam muito sobre educar, falam muito sobre educação, mas se nós perguntamos para eles o que é educar, o que é educação, eu chuto aí que 9 em cada 10 não vão saber direito o que seria. Vão dar respostas ruins, inadequadas, contraditórias. É aquela história que o Agostinho, lá no final das Confissões, diz: olha, nós sabemos o que é o tempo e tal, mas se pararmos para pensar o que realmente é o tempo, aí já não sabemos mais. Então nós sabemos o que é educação. Os professores aparentemente sabem, os gestores aparentemente sabem, os escritores da educação aparentemente sabem. Qualquer um aparentemente sabe o que é educação. Mas será que sabe mesmo? Ou será que confunde educação com o conceito de educação com outros conceitos e aproxima e identifica, mais do que aproxima, identifica equivocadamente o conceito de educação com conceitos que não correspondem exatamente, que podem até ser próximos, mas não correspondem exatamente ao que é, de fato, um bom conceito de educação. É um conceito que, de fato, defina o que é educação sem contradição. Essa é a primeira, minha primeira certeza. As pessoas não sabem do que estão falando quando estão falando da educação. O primeiro equívoco que as pessoas têm é o da confusão entre educação e escola. E esse é o equívoco mais comum e o equívoco mais grave, porque ele é amplamente disseminado, inclusive nos próprios textos sobre educação no Brasil e no mundo. Se nós vamos, por exemplo, a um belo texto sobre educação, um texto que foi importante, que eu considero um bom texto sobre educação, que é o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, de 1932. Eles fazem essa confusão de modo claro. Eles
Vão falando, logo no começo, vão falando de educação e logo passam para a escola. Como se o problema da educação fosse um problema escolar. E não é. Se fosse esse o problema, né, se o problema da educação fosse o problema da escola, seria muito simples resolvê-lo. A escola, sim, é um dos lugares privilegiados para que se ocorra a educação. Todavia, a escola não é sinônimo de educação. A educação acontece também em toda a sociedade. A educação está na cultura, em primeiro lugar. É no acesso que se dá à cultura e no incentivo que se dá, né, para que as pessoas tenham uma ascensão cultural. E vamos explicar isso tudo com calma hoje. Então, a escola não é o único lugar em que se educa, e mais ainda, a escola pode se constituir como obstáculo à educação. E é isso que geralmente acontece nas escolas, no Brasil e no mundo. A escola não somente não educa, como impede que a educação ocorra. Tá? Então, essa é a primeira distinção que nós precisamos fazer. A escola tem um papel possível na educação, mas a escola não é sinônimo de educação. E o que seria educação, de fato? A educação é a realização integral da humanidade em cada ser humano, em cada pessoa particular. É a realização do que é universal em cada indivíduo. E como que essa realização se dá? Qual é a meta efetiva dessa realização da humanidade? A meta efetiva é a humanização do ser humano. É a realização das potências humanas em cada ser humano. E aqui estamos dando uma definição via metafísica de Aristóteles, que a realização de uma coisa é a realização das potências dessa coisa. Só que nós, seres humanos, não podemos realizar todas as nossas potências como indivíduos, as potências da espécie como indivíduos. Nós temos a potência, por exemplo, da vida em família, do casamento dos filhos, enfim, ter filhos e tal. E nós temos a potência da vida solitária, da vida celibatária. E pessoas diferentes vão realizar de modos diferentes essas potências. Nós temos a potência para a santidade, nós temos a potência para a maldade, né? Nós temos a potência para o exercício da inteligência crítica, da inteligência analítica, nós temos a potência para o exercício da corrida e dos esportes. E vamos realizar as potências em diferentes graus. E é isso mesmo. Não há a possibilidade de alguém realizar todas as potências humanas, porque muitas vezes elas são contraditórias. Vejam, elas são contraditórias. Ou elas são, melhor dizendo, autoexcludentes, muitas vezes. Então, o que seria a realização integral do ser humano, universal em cada ser humano particular? Seria a realização, a rigor, das potências que se apresentam em cada indivíduo. Isto é, dos talentos e da vocação ou das vocações de cada indivíduo. Então, esse é o primeiro aspecto da educação. Educar é contribuir para abrir os caminhos existenciais de cada ser humano na humanidade. Veja, são os caminhos dentro da humanidade. Caminhos próprios, singulares, de cada ser humano na humanidade que é universal. E como é que esses caminhos são abertos do modo mais amplo possível? Esses caminhos são abertos quando se desdobra o horizonte de possibilidades da vida humana.
Como é que nós podemos abrir os horizontes de possibilidade da vida humana para cada pessoa? Só há um meio. Nós abrimos o horizonte de consciência das pessoas por meio da cultura. E o que é a alta cultura? Eu utilizo esse conceito a partir de Matthew Arnold, com o seu livro Cultura e Anarquia, onde ele define a alta cultura como aquilo que foi produzido de melhor, de mais elevado, de mais universal na humanidade, em todos os tempos, em todos os lugares, enfim, em todas as civilizações. Então, isso não é um conceito eurocêntrico, ou pelo menos não utilizo esse conceito de modo eurocêntrico, enfim, porque, embora a Europa seja um dos lugares que tem cultura, não é o único, né? Agora, evidentemente, estamos falando aqui de um conceito de cultura que trata daquilo que é melhor. É um conceito, neste sentido, tecnicamente aristocrático de cultura. No sentido grego de aristocrático, não no sentido da nobreza de uns vagabundos que ficam na família real, ou, enfim, do Brasil, da França, da Inglaterra, não é nada disso. Isso é vagabundagem hoje em dia. Estou falando de um conceito aristocrático de cultura porque é o conceito daquilo que há de melhor na cultura. Enfim, então, o que seria, qual que seria esse meio, né, de produzir a humanidade em cada ser humano? O melhor meio é apresentar os caminhos possíveis dentro da própria humanidade para que a pessoa se realize as suas potências. E essa apresentação de caminhos só se dá por meio da ampliação do horizonte de consciência. E essa ampliação do horizonte de consciência se faz pela cultura, pela apresentação dos bens culturais da humanidade, os bens da cultura universal, de todos os tempos e de todos os lugares, daquilo que de melhor se produziu na humanidade, no âmbito da literatura, no âmbito da música, literatura aqui, da poesia, né, do romance, a partir do momento em que os romances começaram a ser escritos, da história, da poesia eu já falei, da música, enfim, das artes, das belas artes. De todo modo, então, estamos falando aqui de um processo de elevação do indivíduo até a alta cultura. Educação é isso. Educação é, antes de mais nada, a elevação de cada um até o plano da cultura universal. Isso significa, em primeiro lugar, a elevação do sujeito a partir das suas condições, das suas circunstâncias. É por isso que educar significa extrair, de certo modo, aquele intelecto e aquelas potências da vontade, né? E aqui eu me aproximo de Jules Payet, né? Aproximar o intelecto e as potências da vontade de uma realidade que está distante daquela de onde o sujeito veio. É retirar o sujeito de suas circunstâncias. É retirar das influências, inclusive, vejam bem, isso que eu vou dizer é polêmico, mas é muito sério. É retirar o sujeito das influências, inclusive da sua própria família, do seu bairro, da sua cidade, e apresentá-lo às outras influências, enfraquecer as influências das suas circunstâncias mais próximas e fortalecer outras influências, que são as influências da cultura universal. Educar é isso. Naturalmente, aqui, sobre o termo cultura, eu incluo também as ciências naturais. As ciências são domínio da cultura. Elas não existem por si só, não são entes da natureza. As ciências são entes culturais.
Tá? Então, junto à literatura, junto às artes plásticas, né, junto ao fortalecimento do corpo, que também é cultural, ao fortalecimento da saúde, nós temos também contato com as próprias ciências naturais. Tá? Ciências naturais e, eventualmente, as ciências humanas também. Isso significa que educar é algo muito maior do que instruir. Isso significa que educar ultrapassa em muito o domínio da mera instrução. Porque aqui está outra confusão que as pessoas fazem entre educação e instrução. É como se a educação pudesse ser medida por uma prova que avalia o grau de instrução pelo grau de conteúdo retido pelo sujeito. A educação não se pode avaliar por uma prova comum, ela pode ser avaliada por outros meios, mas ela é muito maior do que uma prova, do que aquilo que uma prova pode medir. Né? O que a prova mede é de fato o que o sujeito retém daquilo que se lhe instrui. Né? Todavia, o domínio da instrução é um domínio técnico, essencialmente. A pessoa aprende lendo um manual, aprende a lidar com o equipamento. Isso é uma instrução. A educação ultrapassa isso. A pessoa aprende como é que se resolve um problema matemático, aplicando uma fórmula, e começa a resolver problemas semelhantes. Isso é instrução, não é educação. A instrução é importante, né? É um passo importante na educação, sim, mas é um passo muito pequeno, é muito primário. Então, a educação significa justamente a abertura do horizonte da existência da pessoa, e a pessoa não abre seu horizonte fazendo conta de matemática. A pessoa não abre o seu horizonte lendo o manual. A pessoa não abre o seu horizonte lendo o livro didático e respondendo a perguntas que estejam ali no livro didático. O processo educacional é aberto. Né? Enfim, tem elementos de instrução também, mas ele, em seu todo, não é uma instrução. E não pode ser confundido com instrução. Então vamos lá, os dois primeiros equívocos. Primeiro, confundir educação com escola. A educação não é escola. A educação é muito maior do que a escola. Pode acontecer na escola, mas a escola pode ser um empecilho à educação. E geralmente é hoje em dia, infelizmente. Segundo equívoco. A educação não é instrução. Educar não é instruir. Educar é apresentar a possibilidade de caminhos e fazer com que o jovem, o educando, construa, com o apoio, né, dos educadores, construa o início do seu caminho a partir da cultura. Então, uma educação que não tenha na cultura a sua base, não é uma educação de fato, é mera instrução. E reduz o homem a um animal técnico. Não um animal pensante, não um animal de cultura, não um animal de reflexão, mas é um animal técnico. E é isso que acontece na maior parte das vezes na escola. Tá? Infelizmente. Já um terceiro equívoco, é muito comum aqui no Brasil, e vem de uma falha, né, no entendimento de algo muito básico. Vem de uma confusão de palavras. Vocês certamente já ouviram falar aquela frase, ou já leram aquela frase: a educação se faz em casa, na escola se ensina. Eu já ouvi professores falando isso. Né? Eu já ouvi professores falando, repetindo esse ditado, né? Esse lugar comum, e eu fiquei impressionadíssimo, muito mal impressionado. Porque para uma pessoa que nunca pensou em educação, que não trabalha exatamente com educação, tudo bem a pessoa dizer uma barbaridade dessas, mas o professor não tem direito de dizer isso. Né? Que se educa em casa, a educação se faz em casa. Né? A criança está na escola é para estudar, né? Para ser ensinada, para ser instruída. Está errado. Está errado isso. Por quê? De onde que vem esse erro?
Vamos à história desse erro. As pessoas ouvem falar: ah, fulano é muito mal educado, eu vou educar fulano. Então, aí aplica um corretivo, um castigo para que a criança aprenda a comer direito, ou aplica um reforço positivo para que a criança comece a comer direito, e está educando. Tá, essa é uma acepção do conceito de educação, do termo educação, é uma acepção possível, tá? Mas é uma acepção que se confunde com boas maneiras. A criança mal educada não é criança mal educada no sentido da grande educação, uma criança sem boas maneiras. Né? A criança que fala com a boca cheia, que interrompe os outros, que, enfim, solta pum na sala. É uma criança sem boas maneiras. É uma criança mal educada. E as pessoas pegam essa acepção e falam: não, esse tipo de educação se faz em casa. E, ok, isso sim, a gente aprende boas maneiras em casa. Concordo. Mas o que a gente faz na escola não é isso. O que a gente propõe na escola como uma instância de educação não é isso. E quando nós falamos da educação nacional, a gente não está falando de boas maneiras. Quando a gente está falando da educação do Ocidente, a gente não está falando de boas maneiras, gente. Então não se trata disso. Na verdade, você dá boas maneiras em casa, mas você não educa em casa. A educação não se faz em casa. Porque a educação é justamente a saída, né, a ultrapassagem, a elevação a partir das circunstâncias culturais domésticas na direção de uma cultura universal. E são pouquíssimos, e sempre foram pouquíssimos, os pais e as famílias que têm condição de proporcionar essa elevação cultural até a alta cultura no ambiente doméstico. Mesmo que os pais tenham cultura, mesmo que os pais sejam cultos, é muito difícil fazer isso em casa com os filhos, porque os filhos não querem isso dos pais. Né? Os pais são os pais, não são professores. E não se pode confundir pai com professor. O que você pode fazer em casa é o que eu faço, por exemplo, com meus filhos. Eu tenho um filho hoje com 13 anos e uma menina com 4 anos. Um menino com 13 e uma menina com 4. O que eu posso fazer é dar exemplo. Que exemplo? Eles nunca me viram, eles nunca assistiram à Rede Globo, à televisão aberta, né? Enfim, nada disso. Então, para eles isso não tem a menor importância. Eles não querem assistir ao Faustão no domingo, porque eu nunca assisti, eu acho horrível e deploro quem assiste. Eu acho triste. Nunca assistiram Big Brother, né? Enfim, e deploro quem assiste, porque é um horror, é perda de tempo da sua vida assistir porcaria. Assistir a porcaria na televisão. Você está perdendo tempo, está perdendo aquilo que é de mais precioso na sua vida, vendo uma porcaria inominável. Né? Enfim, eles nunca viram e nunca verão os pais perdendo tempo desse modo. E sempre me veem, e sempre vem a mãe, a Bruna, né, com livros. E sempre nos veem discutindo e questionando problemas sérios da cultura, problemas da geopolítica, problemas literários. Né? E esses são os assuntos que nós gostamos de conversar, sobre os quais nós gostamos de conversar. E nós fazemos questão de sempre utilizarmos a norma culta da língua portuguesa em casa. Né? Então os meus filhos nunca ouviram palavrão em casa. Nunca. Nunca assistiram a televisão aberta, nunca assistiram uma novela em casa, um jornal nacional, nada disso em casa. E sempre vem os pais à volta com os livros. E meu filho, o João, já tem uma pequena biblioteca, ele lê muitos livros. E isso é a influência que se pode fazer. Agora eu não posso direcioná-lo, por exemplo, a uma leitura, enfim, que eu goste particularmente, ou um estilo de música que eu goste particularmente. Ele pode me ver, ou me ouvir, ouvindo determinado tipo de música, e ele gosta. Por isso,
mas não porque eu imponha. E outra coisa, se você não dá o exemplo, seus filhos não vão seguir. Se você nunca pega um livro para ler, e fala, filho, você tem que ler, mas você nunca lê, isso significa que ele vai achar que, enfim, ou que você é um mentiroso, né, é um cínico, é um hipócrita. Ou então ele vai falar, não, meu pai fica no celular o dia inteiro, isso que é legal. Ele não pega livro, então o livro deve ser chato. Então não adianta você dizer para ele fazer alguma coisa que você não faz. Enfim, em resumo, você pode ensinar boas maneiras para o seu filho, você até pode influenciar na sua formação cultural, mas você não vai educar seu filho. Não vai. Porque o papel do pai e da mãe não é o de educar. O papel do pai e da mãe é de ser pai e mãe. Não é o de apresentar e de direcionar o seu filho para outra cultura. Esse é o papel realizado por outras pessoas, por outras instituições, inclusive, culturais. Tá? O máximo que você pode fazer é dar um exemplo. Okay? Então, essa frase, educação, lugar de receber educação em casa, a escola é só ensino, isso está completamente equivocado. Até porque, se a escola é uma instituição que se pretende educacional, o que há de menos importante aí é a lição, é o ensino propriamente. O que há de mais importante é justamente a abertura do horizonte do jovem. Bom, espero que tenha ficado claro claras essas confusões entre esses termos, né? E que não se confunda escola com educação e que se não confunda instrução com educação e que se não confunda boas maneiras com educação nesse sentido que a gente dá. Porque, enfim, a primeira pessoa, o primeiro pensador a tratar de forma aberta, extensiva, conceitual, clara sobre a questão da educação e que colocou a educação no centro das suas investigações foi Platão. A rigor, toda a obra platônica é uma obra educacional. E a partir do Platão é impossível fazer filosofia sem que essa filosofia tenha um propósito pedagógico. Fazer filosofia é fazer educação, é educar. Embora nem todos os filósofos percebam isso. Fazer filosofia é necessariamente educar. É uma filosofia excessivamente obscura, excessivamente técnica, ainda assim é feita com propósito educativo, ainda que os filósofos não tenham clareza em relação a isso. Muitas vezes não tem. Tá? E o grande livro de educação do Ocidente é a República. A República não é um tratado político, senhores, é um tratado pedagógico. Em primeiríssimo lugar, é um tratado pedagógico. Okay? É um livro sobre educação. A politeia não é uma forma de organização política, é uma forma de organização da aprendizagem. Quando Platão estabelece na República que há 3 tipos de homem, ou 3 componentes da alma humana, ou melhor, 3 dimensões da mente humana, o que ele faz aqui é uma antropologia filosófica, mas uma antropologia metafísica, tá? Em que ele estabelece que existe uma dimensão que corresponde a uma tendência do homem à concupiscência, e essa tendência está presente em todo mundo. Existe uma tendência do homem em direção à irascibilidade, à ira, às emoções, o desejo, no caso da concupiscência, os desejos, né, de realização dos prazeres corporais, da comida, do sexo, da bebida, enfim, do conforto. Né? Isso é a concupiscência. É a alma concupiscente. Né? No caso da alma irascível,
Trata-se do desejo de poder, de comando, de submissão do outro, né, de vitória, de honra, de conquista, de glória, né? Então todo mundo quer isso também, em determinado grau. E há também um componente racional, há uma dimensão racional na mente humana. Nós somos também racionais, nós somos seres concupiscentes, irascíveis e racionais. E a razão, evidentemente, corresponde à análise, à reflexão, né, de todas as coisas, inclusive a reflexão sobre a própria reflexão. Então, todos nós temos isso, mas as pessoas têm essas três dimensões combinadas de modo diferente. E ninguém tem exatamente a mesma proporção desses elementos. E Platão diz, olha, a educação deve ser diferente para pessoas diferentes. As pessoas que têm muito aflorada e mesmo dominante essa dimensão concupiscente não podem receber o mesmo tipo de educação, de formação integral do homem, do ser humano, que uma pessoa que tenha como elemento preponderante o seu lado irascível ou o seu lado racional. Porque não vai dar certo. Não vai funcionar. Simplesmente não vai funcionar. As pessoas querem coisas diferentes. Você não pode oferecer o mesmo caminho para todo mundo. Você tem que oferecer um caminho adequado à natureza individual de cada ser humano, mas um caminho que corresponda à realização da natureza humana universal. Porque a natureza humana, repito, é realizada universalmente dentro de cada caminho particular. Quando você realiza o seu caminho próprio, singular, você está contribuindo para a realização da humanidade universal. Então Platão trata justamente dos caminhos da educação. E aí nesse sentido que ele vai propor que a poesia deve ser diferente na formação de uns e de outros. O que é a poesia? O que Platão chamava de poesia? O que seria hoje em dia? Naquele tempo, a poesia, na qual eventualmente se incluía até enfim, era diferente, mas era a fonte do teatro. Então a poesia, o teatro, a música, tudo isso devia ser correspondente às capacidades e aos desejos profundos de projeto de vida de cada pessoa, de cada classe, né, de pessoas. Então, nesse sentido, ele dizia, olha, é necessário ter alguns mitos. E nós vamos aceitar aqui na nossa sociedade e promover na nossa sociedade os poetas que tratem dos mitos que nos interessam para a formação social. E o que seria essa poesia hoje em dia? Essa é a pergunta que eu fiz agora. Seria justamente o conjunto dos média, da mídia, né, que produz a cultura tanto popular quanto erudita do nosso tempo, ou que dissemina a cultura popular e erudita do nosso tempo. Então a poesia de Platão, da qual ele fala na República, seria hoje o cinema, a série de Netflix, a música popular, né, os jornais, as revistas, os memes, os canais de YouTube. Tudo isso faz parte do conjunto da produção cultural do nosso tempo, né? Ele propunha que uma sociedade bem organizada, com o propósito da formação dos melhores homens, veja, um propósito educacional, né? Porque a pergunta inicial do livro é como é que nós podemos realizar a justiça e, enfim, só podemos realizar a justiça numa sociedade justa. Então é necessário formar homens para essa sociedade justa, homens justos, enfim. Mas os homens são imperfeitos, né? Os homens querem ter coisas que não são justas, então nós temos que ter espaço para isso também. Mas é um propósito educacional.
ou de formar homens, de criar homens. É um propósito demiúrgico, por assim dizer. E a educação é demiúrgica. A educação tem esse propósito justamente pela cultura formar demiurgicamente seres humanos integrais. Muito bem. Então Platão propõe que diferentes tipos de ser humano devem receber diferentes influências culturais. E é justamente o que ele entendia aqui como a meta não só da República, mas a meta da própria filosofia. A filosofia é fundamentalmente educacional, sempre. É o que ele mostra na sua famosa Alegoria da Caverna, que está no livro 7 de Platão. As pessoas estão ali acorrentadas, voltadas para a parede, vendo sombras, até que alguém é desacorrentado. É desacorrentado por quem? Por um filósofo. Mas esse filósofo não aparece. E aí a pessoa começa a andar ali, percebe que as sombras são produzidas por outros objetos, não pelas próprias sombras, são produzidas justamente para enganar, para iludir as pessoas. Sombras são ilusões e as ilusões são produzidas para iludir. E a pessoa consegue sair com muito custo, muita dificuldade da caverna e fica cegada no primeiro momento, né? Fica ofuscada pela luz do sol e aos poucos começa a observar. O olhar consegue enxergar as sombras, consegue enxergar o reflexo das coisas na água, até que finalmente pode contemplar as coisas mesmas e pode contemplar a origem da própria luz, pode contemplar o próprio sol. E depois disso a pessoa, então, desiludida, ou seja, não mais iludida, conhecendo a natureza ilusória das ilusões, porque veja bem, a questão da filosofia talvez não seja tanto revelar a verdade, porque a verdade é dogmática, e a filosofia não é dogmática. Esse é um campo da teologia, não da filosofia. Né? O filósofo, a rigor, não é um bom teólogo. O teólogo não é um bom filósofo. Mesmo quando na tradição nós encontramos filósofos teólogos, há algo ali de estranho. Aliás, é muito interessante, algumas pessoas não gostaram da minha aula sobre Tomás de Aquino aqui no curso. Eu recebi alguns feedbacks muito irritados quando eu aponto que Tomás de Aquino acabou realizando o contrário do que ele supunha realizar, né? E acaba sendo um dos passos na construção da ideia de que Deus está morto, né? Quando ele faz as provas racionais da existência de Deus, e que não é um Deus cristão que ele prova ali, né? Enfim, mas de todo modo um Deus que precisa ser provado já é um Deus que não está ali diante de nós. Mas então, um teólogo não é um filósofo não é um teólogo. O teólogo lida, ou pode lidar, né, com a verdade. Um filósofo não. Todavia, o filósofo desilude. O filósofo revela o aspecto ilusório das ilusões. E é isso que a pessoa na alegoria da caverna percebe. Eu estava iludido lá dentro da caverna. E se torna um filósofo, portanto, também. E retorna à caverna como filósofo, ou seja, como educador, para tentar revelar a todos os seus colegas, aos seus companheiros de jornada, que aquilo que se mostrava para eles como a verdade não passava de ilusão. E ali Platão termina, olha, as pessoas não querem isso e se pudessem matariam esse filósofo. Como mataram o professor de Platão, como mataram Sócrates. Né? Que eram justamente uma pessoa que desiludia.
E a desilusão é boa, senhores. A desilusão é boa. É má, mas é boa. Uma desilusão amorosa, por exemplo, quando você tem uma desilusão amorosa, essa desilusão causa sofrimento, e nesse sentido ela é má. Mas ela revela o caráter ilusório da ilusão. Quando a pessoa dizia tantas coisas para manter a conexão amorosa com a outra pessoa, e a outra pessoa descobre que muitas daquelas coisas que a primeira pessoa dizia eram ilusões, mentiras produzidas justamente com o propósito de provocar certos efeitos afetivos e sentimentais, mas eram mentiras vazias, eram palavras vazias, né? Então cria-se aqui uma desilusão, mas a desilusão nesse sentido é positiva. A desilusão dói, a filosofia dói, mas é necessária. É necessário se desiludir. É necessário perceber o caráter ilusório daquilo que é falso. E é isso que o filósofo faz. E é isso que o educador vai fazer. Não no primeiro momento, que é o momento da construção, mas no segundo momento, que é um momento da desconstrução. O filósofo desconstrói. Necessariamente, inevitavelmente, o filósofo desconstrói. Tá? Isso que Platão propunha, esse propósito educacional, né, da cultura, é justamente o que no século XX vão propor o Adorno e o Horkheimer, num livro muito interessante chamado A Dialética do Esclarecimento, em que eles vão fazer a crítica da racionalidade instrumental, ou seja, a crítica da razão que é utilizada como instrumento econômico, como instrumento de poder, como instrumento de produção de dispositivos tecnológicos que controlam o homem, né? Desculpem, minha boca já estava seca. A aula está longa e vai ficar um pouquinho longa ainda. Eu peço desculpas pela duração da aula de hoje. Mas essa aula é muito importante. Okay? Então Adorno e Horkheimer trazem o mesmo tipo de crítica de Platão. E é curioso porque eles criticam Platão também. Né? Mas a crítica da cultura que eles fazem é natural e é evidentemente uma crítica de tipo platônico. Talvez não, e certamente não com o mesmo propósito de Platão. Mas eles apontam justamente como a cultura tem sido utilizada para controlar as pessoas, para iludir as pessoas. E o que eles fazem é um processo de desilusão. É um processo de desilusão. Quando eles fazem a crítica do cinema, a crítica do rádio, e eles não criticam a televisão ainda porque quando eles quando eles escrevem esse livro no começo dos anos 40, no meio da Segunda Guerra Mundial, ainda não existia televisão. Mas eles já antecipam, olha, no futuro vai haver, dentro da casa de cada um aparelho, né, tecnológico, e que vai trazer o cinema para dentro da casa das pessoas. E eles poderiam certamente antecipar, né, o fenômeno da internet, a participação direta, né, das pessoas nos média, na própria mídia. Então, a popularização, a democratização da produção do entretenimento, a democratização, em suma, da produção da ilusão. Todos podem produzir ilusão hoje em dia, e quase todos que utilizam as ferramentas tecnológicas, as ferramentas da razão instrumental, de fato, como dizem Adorno e Horkheimer, produzem ilusões e poucos produzem desilusões. Né?
Isso é muito interessante. Então, a internet, por exemplo, que teria e que tem uma enorme potencialidade educacional, é utilizada com um propósito anti-educacional, anti-filosófico, anti um propósito, em suma, ilusório e refratário à desilusão. Ok? Então, retomando aqui as ideias para seguir adiante. Educar é retirar, é diminuir, na verdade, a influência do meio cultural no qual o estudante está. Sua casa, sua família, sua rua, seu bairro, sua cidade, seu país, sua época. É diminuir a influência disso e ampliar a influência da alta cultura na formação da sua mente. Para quê? Para aumentar o seu horizonte de consciência e permitir que ele descubra, a partir das suas potências, dos seus talentos, ele descubra uma vocação que faça sentido no seu tempo. E nesse sentido é que eu faço uma crítica, por exemplo, a uma certa leitura de Paulo Freire. E o método Paulo Freire para a alfabetização é muito interessante, a alfabetização de adultos. É um método que propõe que o educador parta das circunstâncias do trabalho, da rua, da cidade, do alfabetizando, para que ele possa mostrar, assim, enfim, as letras, a construção das palavras e que a pessoa aprenda a ler e a escrever. Então, no processo alfabetizatório, no processo de alfabetização, isso é muito interessante, mas no processo de letramento isso é impossível. O que é o letramento? O letramento é justamente a aquisição das capacidades de uma leitura aprofundada, crítica, culta. O letramento pressupõe o acesso à alta cultura. Uma pessoa letrada não é simplesmente uma pessoa alfabetizada. Uma pessoa que consegue ler, analisar, refletir, criticar o texto lido, refletir sobre, analisar, refletir sobre e criticar o texto lido. E fazer a comparação com outros textos, com outras referências, entender quais são as razões ocultas daquele que escreve, ou pelo menos interrogar-se sobre essas razões ocultas. E essa é uma das metas últimas da escola, um dos propósitos da escola, promover não só a alfabetização, que está bem promovida, enfim, no Brasil, por exemplo, e no mundo ocidental todo, nós temos virtualmente uma alfabetização universal das novas gerações. Os analfabetos são quase todos idosos, ou menores de 6, 8 anos, ou então maiores de 60, 70. Quase não há analfabetos entre 10 anos de idade e 50 anos de idade, no Brasil, por exemplo. Tá? Então a alfabetização está resolvida praticamente, porém não o letramento, porque a maioria das pessoas é iletrada, a maioria das pessoas tem dificuldade de ler e de compreender um texto que não seja, enfim, uma descrição, um texto descritivo simples de um jornal, escrevendo, por exemplo, o episódio de uma novela ou o resultado de um jogo de futebol. A maioria das pessoas tem dificuldade de acompanhar alguma coisa que ultrapasse isso. O que dirá um livro, enfim, de história, de filosofia, um texto literário mais denso, um poema, enfim. E as pessoas não conseguem, a maioria das pessoas não consegue de fato. E muitas vezes pessoas com grau superior não conseguem acompanhar textos um pouco mais complexos. Isso é um problema muito sério. Então, como eu dizia, o método Paulo Freire funciona muito bem para a alfabetização de jovens e adultos, né? Só que ele é completamente inadequado a partir desse ponto,
Porque você não pode pensar que a educação seja o aprofundamento da pessoa na sua circunstância, na sua rua, na sua cidade, no seu bairro, no seu trabalho. Não, a educação é o contrário. É a saída disso. A educação é a descoberta de um novo mundo. A educação é justamente o processo de retirar os indivíduos do seu mundo de origem e revelar um novo mundo muito mais amplo. Então, no processo educacional, propriamente, as pessoas precisam ser levadas a ler coisas novas, a ver coisas novas, a ouvir coisas novas, né? E aí eu lembro de muitos professores, colegas com quem eu convivi. Por exemplo, quando eu propus, né, que se levasse a música clássica, música erudita, música barroca, música moderna, mas é uma música enfim, de orquestra, de câmara que seja. Quando eu propus isso para um colega, professor de música, ele falou: mas os alunos não querem ouvir isso. Eles acham chato, eles querem ouvir Anitta, né? Então é isso que eu tenho que levar para eles. Errado! É justamente isso que você não pode levar para eles, meu caro, né? Eles têm que ouvir justamente o que eles não estão acostumados a ouvir na escola. E na escola, melhor dizendo, reformulando a frase, eles precisam ouvir aquilo que eles não estão acostumados a ouvir em casa. Você tem que mostrar aquilo que é bom, extraordinário e que não está na circunstância deles. Ah, mas eles vão achar chato. Ok, mas eles precisam conhecer. Você precisa, por exemplo, apresentar música grega antiga também para os seus alunos. Quando eles já estão aprendendo a ouvir outras coisas, aprenda a mostrar música grega antiga, mostrar música indígena, né? Mostrar a música tradicional de África, mostrar música japonesa tradicional. Eles precisam ter acesso a isso. Porque se o aluno sai da escola aos 18 anos com as mesmas referências culturais dos seus pais, das pessoas da sua rua, isso significa que a escola fracassou espetacularmente. Vejam bem, se o aluno sai da escola aos 18 anos com as mesmas referências dos seus pais, a escola fracassou espetacularmente. E é isso que acontece. Porque os professores, os gestores, os educadores acreditam que o jovem vai para a escola para aprender a fórmula de Bhaskara. Acreditam que a escola funciona para os estudantes aprenderem o que é necessário para passar no Enem, né? Aprenderem a anatomia das pteridófitas, das briófitas, né? Não é isso, gente. A escola existe para apresentar os caminhos da existência para cada um. E esses caminhos só podem ser descobertos por meio da ascensão à alta cultura, porque eles dependem da abertura do horizonte da existência. Então, se o aluno sai da escola com a mesma cultura que entrou, imerso na mesma cultura que entrou, para que serve a escola? Vejam, um instrumento de ensino online, robotizado, seria muito melhor. Um sistema como o Kumon, como a Academia Khan, para ensinar matemática, substituiria muito bem um professor com aulas de YouTube e tal. Funcionaria para substituir muito bem a escola. Se a escola existe somente para instruir, a escola é desnecessária. Porque hoje nós podemos ter uma instrução muito melhor pela internet. A escola não existe para instruir, a escola existe para orientar. Vocês compreendem?
Onde a escola está errando? A escola acredita ainda que existe para instruir. E essa crença é o fim da escola. É a derrota da escola, né? É o ocaso da escola. Porque se ela existe para instruir, ela é desnecessária. Ah, Bertoche, mas você não está botando muita pressão na escola, então a escola precisa ajudar cada jovem a encontrar o seu caminho de vida por meio de uma abertura de horizonte que se dá pela ascensão à alta cultura. É isso mesmo. A escola tem que apresentar alta cultura para os jovens e ajudá-los a encontrar o seu caminho de vida. É exatamente isso. Essa é a única função que faz sentido para a escola. A única função que sempre fez sentido para a escola. Mas isso não é exigir demais da escola? Pelo contrário, essa tarefa é muito mais fácil do que aquela que tem sido feita. Porque o que a escola pretende fazer no nosso tempo é absurdo, é impossível. Não se pode ensinar tudo a todos. Na verdade, não se pode ensinar tudo a ninguém. Me diga uma única pessoa que domine realmente, não é decorar, é dominar pela vida toda todos os conteúdos do ensino médio, de português, matemática, física, química, geografia, história, filosofia, sociologia, biologia. Não existe ninguém com essa cultura universal, com essa cultura enciclopédica que os alunos precisam fingir que têm. Vocês compreendem? Os alunos aprendem a fingir na escola, fingir que tem uma cultura que eles sabem que não possuem e que os professores sabem que não possuem. É impossível ter essa cultura no nosso tempo. Os homens dotados de uma cultura, enfim, de uma cultura enciclopédica sempre foram muito raros. Nós queremos que o Zezinho, que mora lá no Recôncavo Baiano, tenha essa cultura, que o Joãozinho, que mora em São José dos Campos, tenha essa cultura. Ora, a escola quer algo impossível e por isso falha sempre. A escola falha sempre, porque nesses moldes ela é feita para falhar. Então, o que eu proponho não é exigir demais da escola. Pelo contrário, o que eu proponho é que se tenha uma expectativa realista em relação à escola. Muito menos conteúdo, muito mais direção. Muito menos conteúdo dessas disciplinas, muito menos conteúdo aprofundado dessas disciplinas, né, que, de fato, para 99% dos alunos será inútil. Serão inúteis. Então, claro que alguém vai querer fazer uma faculdade de matemática, vai utilizar Bhaskara, vai utilizar cálculo, vai utilizar, enfim, equação diferencial. Mas e todos os outros? Vão ter que aprender isso também? É claro, é necessário que todos saibam, em matemática, as 4 operações e suas derivadas, suas derivações, né? As 4 operações e todas as operações relacionadas. Precisam saber fazer conta com fração, fração vezes fração, fração dividida por fração. Isso precisam fazer contas com juros, juros simples, juros compostos. Isso é necessário para a vida. Agora, é necessário que as pessoas saibam utilizar uma calculadora para fazer isso. E que saibam, eventualmente, utilizar até o Google para fazer essas contas, a inteligência artificial para fazer essas contas. Agora, o que as pessoas precisam realmente aprender desses conteúdos tradicionais da escola? Língua portuguesa, literatura, redação. Isso é essencial, isso está cada vez diminuindo mais. Na escola, no mínimo, metade do tempo letivo deveria ser dedicado à leitura dos livros da literatura universal, ou seja, literatura, ao estudo da gramática e da aplicação da gramática, e ao estudo da redação e a prática da redação. Leitura, redação e gramática. Deveria quase todo o tempo
né? Quase todo horário letivo semanal da escola deveria ser dedicado a isso. Leitura, interpretação de texto e gramática. Porque é aprendendo a ler bem e a escrever bem que nós aprendemos a pensar bem. E somente com as ferramentas, né, da aprendizagem, com as ferramentas linguísticas, nós podemos de fato tomar decisões que fazem sentido para o nosso futuro e, portanto, para o futuro da humanidade. Nós estamos numa escola que não prepara para isso. Uma escola que nos ensina uma multidão de assuntos, uma pluralidade incrível de assuntos, que finge que nos dá uma cultura enciclopédica, mas isso é absolutamente impossível, né? Então, o problema aqui é justamente que a escola finge, ela tem o propósito e acaba fingindo oferecer algo que é impossível. E, e não acaba não fazendo nada realmente por nós, pelos estudantes, que se tornam adultos depois. Uma educação universalista, generalista, enciclopédica, meus amigos, é uma ilusão. E nesse sentido estamos aqui fazendo um processo filosófico de desilusão. Estamos revelando que a escola, como está organizada, não faz o menor sentido, é terrível e precisa ser não somente transformada, precisa ser revolucionada. A partir, em primeiro lugar, da consciência do que significa educar. Em segundo lugar, a partir da necessidade da individualização dos caminhos escolares. Porque cada pessoa realiza a humanidade de modo diferente, de modo singular. E é a soma de todas as singularidades que significa a realização da humanidade. Em terceiro lugar, a escola precisa elevar o estudante para além das suas circunstâncias culturais. É uma escola que, ao fim do processo educacional, né, enfim, tenha estudantes que compartilham da mesma cultura da sua circunstância, da sua família, sua rua, seu bairro, sua cidade. É uma escola que falhou miseravelmente, né? É uma escola que não serviu para nada. Uma escola que não mova o homem na direção da sua realização, da realização das suas mais altas potências, é uma escola que não serviu para nada. É uma escola que fracassou. E finalmente, amigos, a tarefa realmente da escola, a verdadeira tarefa da escola, que é a de promover essa elevação cultural do homem por meio, em primeiro lugar, do aprendizado das ferramentas linguísticas, é uma tarefa muito mais simples do que aquela que a escola se impõe hoje em dia, que é uma tarefa impossível. Enfim, porque essa tarefa é realizada em conjunto com cada um, com cada pessoa. Então, a crítica, aí sim, a crítica que Paulo Freire faz à educação bancária, uma educação que deposita com conhecimento nos jovens, né, é uma crítica que faz todo sentido, porque a educação é realizada, né, com a orientação de um mestre ou de alguns mestres. Mas a educação só faz sentido se fizer sentido também para o aluno, para o educando. E nós estamos ainda com a matriz curricular de uma escola do século XIX. Uma escola cuja última grande reforma curricular não foi essa agora do novo ensino médio, porque essa reforma, por várias razões, não deu certo. E entre as principais razões está o despreparo de gestores, de professores. Porque no papel o projeto é bom. O projeto do novo ensino médio está alinhado com as propostas mais enfim, progressistas de escola, né?
Mas isso depende de gestores, diretores, educadores, não somente comprometidos, como capazes, como inteligentes, cultos. Perceber? Senão a gente tem aquele desastre que é, enfim, o estabelecimento de disciplinas que não fazem o menor sentido, disciplinas de aprender a fazer bolo de chocolate. Isso é uma insanidade, né? Uma escola que tenha esse tipo de propósito curricular é uma insanidade completa. Enfim, então nós temos uma escola que de fato, na qual de fato os alunos não têm esse protagonismo em relação à sua própria vida e não aprendem a ter. E uma escola que realmente eduque, é uma escola que tem essa disposição de auxiliar os estudantes a encontrarem o caminho próprio para cada um deles. E é uma escola cujo trabalho é muito facilitado, porque justamente é um trabalho feito em comum com os professores e com os alunos. Os alunos indicam o seu próprio caminho. Primeiro, eles vão descobrir os seus talentos, e a escola pode ajudar nisso. Vão encontrar a sua vocação, e a escola pode ajudar nisso, né, por meio da elevação cultural. E, finalmente, os alunos vão indicar: olha, professor, esse é o meu caminho. Como é que eu posso traçar esse caminho? O que eu devo fazer? E os professores vão indicar, vão ajudar naquilo que for possível. É claro que precisamos ter professores também muito bem formados. E para isso precisamos ter altos salários nas escolas, para que as escolas atraiam justamente as classes mais cultas, né, as classes mais preparadas. Isso acontece em alguns outros países em que o salário do magistério está entre os mais altos pagos pelo Estado. Isso não acontece no Brasil, isso não acontece muito especialmente em lugares como o Rio de Janeiro, cujo salário do sistema educacional é miserável, né? E aí não dá para ter educação com professores que ganham uma miséria, que não conseguem nem comprar livro, nem viajar e nada disso. Vamos ter professores que acham que o suprassumo, né, do objetivo de vida é levar a família para Disney, né? Professores que discutem, eu vi isso muitas vezes em sala de aula, né? Professores que discutem filme de super-herói americano, né? Para mim isso é algo inconcebível que o professor faça. Um professor que ache maravilhoso ir para Disney ou que discuta filme de super-herói americano, ele está no lugar errado, né? Não, jamais. Enfim. Vamos encerrar por aqui, porque meu propósito aqui não é falar mal dos professores, é simplesmente constatar o fato de que a nossa escola, por todas essas razões, está equivocada, né? Que nós podemos ter uma nova escola, uma escola que eduque de fato, que contribua para o processo de educação e que não seja um obstáculo como é. E mais, essa escola educadora tem uma tarefa muito mais simples, porque realizável. Né? Uma tarefa muito mais simples do que aquela que a escola atual se impõe. Ok? Fico por aqui. Fiquem com o meu abraço, meu agradecimento. Obrigado pela atenção, obrigado pela participação no curso de filosofia. E na semana que vem nós voltaremos sábado às 8 da noite, como sempre. Tchau.